Salve Resistência! Estamos em março, o mês em que mundialmente se realiza o Dia Internacional da Mulher. Bem, então quando que essa data surgiu? E existe algum evento que deu origem ao 8 de março? Como é que a história das mulheres tem estudado este assunto? Eu agradeço o convite do canal Mundo de Papel para comentar esses assuntos e trazer principalmente algumas pesquisas de historiadoras que nos ajudam a compreender melhor essa data e essas disputas em torno da sua origem. Bem, a história do 8 de março, ela está vinculada às lutas do movimento de mulheres, principalmente de movimentos de mulheres operárias, na segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX. E quem já vem trabalhando com essa temática há algum tempo é a historiadora francesa Michelle Perrault, desde o seu já clássico livro Os Excluídos da História. E nesse livro um pouco mais recente dela, que se chama As Mulheres ou Os Silêncios da História, ela tem um capítulo muito interessante sobre as greves femininas lá do século XIX. O foco dela é o cenário francês, mas ela aborda ali o quanto essas greves elas são o resultado dessa maior participação das mulheres nas fábricas, né, nesse mercado de trabalho que se abre a partir da Revolução Industrial, ao mesmo tempo em que isso ocorre com uma série de dificuldades nas condições de trabalho, jornadas extenuantes de 12, 14 horas, salários menores, e por outro lado também uma certa dificuldade do movimento sindical no período, dos operários homens, em assumir também as demandas das trabalhadoras mulheres, tá? Nessa questão também uma outra pesquisadora que vem trabalhando o assunto é a historiadora Joan Scott. Ela se volta daí para as análises desses debates contemporâneos sobre a divisão sexual do trabalho e mostra como que, assentados na ideia de que as mulheres não eram de fato iguais aos homens e não poderiam, portanto, receber a mesma remuneração, as empresas praticavam, né, diferenças salariais que muitas vezes ultrapassavam 70% em relação ao que os homens recebiam. E ela mostra também como que os representantes sindicais se valiam também desse mesmo discurso da diferença corporal para argumentar que as mulheres não eram capazes de realizar o mesmo trabalho e que dentro desse ambiente da fábrica elas estavam expostas a vários perigos, principalmente perigos de caráter moral. Bem, isso que eu comentei, ela aborda nesse livro que se chama História das Mulheres, o século XIX, é uma coletânea organizada também pela Michelle Perrault e pelo Georges Duby, e tem então um artigo aqui da Scott que se chama Mulher Trabalhadora no século XIX. Por que eu estou comentando tudo isso? Porque são essas greves, né, essas manifestações operárias que depois vão dar origem à luta do 8 de março. Na historiografia brasileira, nós também vamos encontrar estudos que abordam essa temática, principalmente um livro já clássico da Margarete Rago, do Cabaré ao Lar, A Utopia da Cidade Disciplinar, que aborda justamente esse período final do século XIX e as primeiras décadas do século XX e a questão de como ocorreu essa divisão sexual do trabalho nos primórdios das organizações operárias brasileiras. E também o livro Uma História do Feminismo no Brasil, da historiadora e cientista política Célie Pinto, que tem um capítulo dedicado à luta das mulheres socialistas e anarquistas no começo do século XX no Brasil. Bem, como é possível perceber, portanto, há uma ligação direta entre essa organização das mulheres socialistas e anarquistas e os primórdios do chamado Dia da Mulher. Ao que tudo indica, esse Dia da Mulher ele já era parte desse calendário de lutas das mulheres em diversos países, pelo menos do mundo ocidental. Então foi na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas,
em 1910, realizada na cidade de Copenhague, que a militante do Partido Comunista Alemão, Clara Zetkin, propõe a criação de um Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. É um dia que pudesse ser, então, uma data de mobilizações no mundo todo. E, de acordo com Mary Nash, neste livro, ela diz que essa proposição da Clara Zetkin foi, sem dúvida, um dos principais antecedentes para a criação do dia 8 de março, do Dia Internacional da Mulher. Bem, como é que chegamos, então, a essa data do 8 de março? É interessante observar que já desde as primeiras décadas do século XX, a data ela faz parte, ela vai sendo incorporada no cronograma de organização das trabalhadoras russas. Um livro que sinaliza essa origem socialista do 8 de março é A Revolução das Mulheres, organizado por Graziella Schneider. É uma coletânea de artigos, atas, panfletos e ensaios. E um desses ensaios publicados é de Alexandra Kollontai. E ela escreve nesse livro esse artigo intitulado Na Rússia haverá também um Dia da Mulher. Bom, e ali ela trata justamente da importância de que as mulheres se organizassem, né, em prol dos seus direitos. Essa data, portanto, ela vai se solidificando ao ponto que no dia 23 de fevereiro, de acordo com o calendário juliano, ou 8 de março de 1917, de acordo com o nosso calendário ocidental, as mulheres operárias elas fazem uma grande manifestação nas ruas de Petrogrado, acompanhadas pelos seus filhos, muitas delas, exigindo paz e pão. E essa grande manifestação das mulheres, ela vai ser o estopim do acontecimento que marcou, né, a história do século XX, um dos grandes acontecimentos do século XX, que é a Revolução Russa. Então pode-se dizer que o 8 de março foi uma data emblemática extremamente importante para os acontecimentos, né, que desencadeariam posteriormente a Revolução de Outubro de 1917. Bom, mas então quanto ao incêndio na fábrica têxtil, né, pelo menos assim, dos anos 70, 80 em diante, sempre tem se repetido em materiais, em coletâneas realizadas por historiadoras feministas, que o 8 de março estaria vinculado a um evento que ora é situado em 1857, em outros momentos aparece como ocorrido em 1908, teria acontecido então um incêndio, tá, em uma fábrica da indústria têxtil dos Estados Unidos que teria vitimado mais de uma centena de operárias. E esse evento, então, ele era sinalizado, né, quase como um mito fundador do 8 de março. Nos anos 80, uma historiadora chamada René Coté publicou um livro intitulado Dia Internacional da Mulher, Os Verdadeiros Fatos. Esse livro ele não foi traduzido para o português, né? Mas ele circulou, né, muito aí pela academia, pelos diferentes espaços e acabou também influenciando outras pesquisas. Nesse livro, ela, através assim, de inúmeras investigações que ela realizou em arquivos de universidades, bibliotecas, imprensa, ela não encontrou nenhum indício da existência de algum tipo de manifestação que tenha depois acontecido esse incêndio em uma fábrica nos Estados Unidos, nem em 1857, nem em 1908. Bem, então, de que incêndio está se falando e aonde que se situa esse acontecimento? Nós vamos ter depois um outro livro, que esse sim foi publicado em português, pela Sempre Viva Organização Feminista, em parceria com a editora Expressão Popular. É um livro chamado As Origens e Comemorações do Dia Internacional da Mulher, da historiadora espanhola Ana Isabel González. Bem, aqui sim ela se dedica a fazer um estudo bastante aprofundado sobre essas diferentes narrativas, essas diferentes origens atribuídas ao 8 de março.
No primeiro capítulo, ela estuda o incêndio que teria ocorrido numa companhia chamada Triangle Schwartz Company, e ela faz referência a vários estudos de historiadoras norte-americanas, mostrando que sim, que esse incêndio aconteceu, mas não naquelas datas que eram indicadas, e sim no ano de 1911, em 25 de março de 1911. Né? Esse incêndio, ao que tudo indica, foi acidental, claro, devido às péssimas condições onde essas mulheres trabalhavam, fábricas com uma série de problemas de instalações. Era uma fábrica de tecidos, né, ou seja, muito fácil também de pegar fogo. E de fato parece que morreram nesse incêndio, de acordo com a documentação, quase 150 pessoas, a maioria delas operárias mulheres. Mas não foi um incêndio então vinculado à origem do 8 de março e nem tampouco provocado pelo dono da fábrica. Certamente a partir dele houve uma série de manifestações por melhores condições de trabalho nas fábricas da indústria têxtil norte-americana, e a partir daí se desencadearam uma série de mobilizações das mulheres. Então sim, né, a gente percebe como as histórias foram se mesclando também na memória, né, nas histórias contadas pelos movimentos, e acabou se associando esse evento de 1911 a um outro momento que teria então dado origem ao 8 de março. No segundo capítulo e terceiro capítulo, ela vai então também trabalhar as vinculações das comemorações, de quando se iniciam as comemorações do 8 de março nos Estados Unidos, e mostrar que aqui nós temos uma vinculação entre o movimento operário, né, principalmente as mulheres, e o movimento sufragista, que naquele país conseguiam fazer alguns acordos, algumas alianças estratégicas em prol dos direitos das mulheres. Diferente do contexto europeu, onde o movimento feminista sufragista e as mulheres de origem operária, anarquista, socialista, tinham muito mais diferenças, muito mais divisões entre si. E no último capítulo do livro, a Gonzalez então vai apresentar essa vinculação das origens socialistas do 8 de março, se dedicando então a mostrar, né, como as mulheres jogaram um papel central no processo da Revolução Russa, e estendendo-se aí também ao longo de todo o período da Segunda Guerra Mundial, portanto mostrando que também a internacionalização dessa data está muito vinculado à trajetória de luta das mulheres socialistas. Bem, por fim, só para não dizer que a gente não comentou, no Brasil, né, como é que essa data chega? A Raquel Soyer, nessa coletânea de artigos organizada no livro Nova História das Mulheres no Brasil, organizada pela Carla Pinsky e Joana Pedro, ela tem um artigo onde ela comenta que o primeiro registro que se tem no Brasil de uma comemoração do 8 de março data do ano de 1946, portanto logo após o fim do Estado Novo, e teria sido organizada, né, por mulheres que na sequência darão origem à Federação Brasileira de Mulheres, né, uma instituição vinculada ao Partido Comunista. É uma das poucas referências que nós temos, pelo menos que eu conheça, de trabalhos que vão discutir essa origem das comemorações do 8 de março no Brasil. Depois nós temos um artigo já que circulou muito da socióloga Eva Blay, intitulado 8 de março, Conquistas e Controvérsias, que faz um apanhado histórico dessas diferentes pesquisas e de outras mais internacionais que eu comentei aqui com vocês. E aí quando ela vai falar do Brasil, ela diz que o 8 de março só passou a ser celebrado anualmente após o ano de 1985, coincidindo aí com dois momentos importantes. Primeiro, a organização da segunda onda do movimento feminista no Brasil, e segundo, que em 1975 a ONU, Organização das Nações Unidas, declara
o Ano Internacional das Mulheres e que a partir dali, então, o 8 de março passaria a ser lembrado como a data do Dia Internacional da Mulher. Então, nós percebemos que no caso da historiografia brasileira há poucos trabalhos sobre esse tema, ainda há muita pesquisa que pode ser realizada para contar a história do 8 de março no Brasil. Bem, neste breve percurso pela historiografia, foi possível perceber que a origem do 8 de março foi e ainda é objeto de diferentes interpretações, que se modificam com o aprofundamento de pesquisas, mas também com os debates em torno da memória do movimento de mulheres, do movimento operário e da história do feminismo. Como toda data, ela também é objeto de disputas políticas e será associada ao protagonismo das mulheres militantes, especialmente socialistas e anarquistas, ou à tragédia que vitimou centenas de operárias. Mas recentemente essas duas narrativas, que são as mais comuns, elas também têm sido ofuscadas pelo uso do termo Dia da Mulher, no intuito talvez de desvincular essa data dessas origens históricas e transformá-la em uma espécie de celebração da feminilidade, né? Todavia, eu acho que o movimento de mulheres na atualidade tem se mostrado vigoroso e mundialmente vem reivindicando essa importância histórica do 8 de março como um dia de lutas. Há exemplo aí das inúmeras articulações internacionais que vêm sendo realizadas em torno de greves de mulheres, a campanha na Argentina que se espalhou depois por toda a América Latina, o Ni Una Menos. Então todos esses movimentos ainda mostram a importância de se ter uma data que seja capaz aí de expressar os anseios, as bandeiras e as lutas, né, das mulheres pelo mundo. Então é isso por hoje, agradeço o convite, salve resistência e ninguém solta a mão de ninguém. Marielle presente.